Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma segunda de primeira. Hoje a gente vai terminar aqui o passeio, né, que a gente deu comentando capítulo por capítulo do nosso livro. E o capítulo de hoje, é o capítulo de número 8, o chamado de Jesus. Vocês sabem que a base, né, da nossa conversa é João capítulo 20. E nesse capítulo de número 8 eu exploro uma questão bastante polêmica aí de João 20 e 23. Vou ler para vocês. Se alguns perdoares os pecados, estes lhes serão perdoados. E se los retiveres, serão retidos. Jesus, nesse capítulo de número 20, a partir do versículo ali 10, 12, enfim, ele aparece aos discípulos depois de ressurreto. E aí ele vai é, ter um diálogo com os discípulos, né? Vai cumprimentá-los e depois vai tratar com eles a respeito de algumas questões, vai, como se diz, vai startar algumas questões ministeriais é, significativas na vida dos discípulos, porque de fato ele agora, a partir daquele momento ali, depois que Jesus subisse aos céus, seria realmente os discípulos, o Espírito Santo e vai. A pegada é bem com os discípulos de fato isso, né? E aí esse versículo assim esse versículo de número 25, 23, João 20, 23, é bem taxativo em dizer a respeito de que os pecados que os discípulos perdoassem seriam perdoados, os pecados que seriam retidos pelos discípulos seriam não seriam perdoados. Só que a gente precisa interpretar esse texto dentro de um contexto bíblico. O que Jesus não está dando poder de forma nenhuma aos discípulos para perdoar pecados, mas ele está falando de que através dos discípulos o perdão poderia ou não chegar às pessoas. Então, a decisão dos discípulos, isso que é muito taxativo, a decisão dos discípulos em pregarem, em falar, em se movimentarem, em se moverem em relação ao reino de Deus, é o que de fato dava essa validação a tudo aquilo de que eles tinham vivido com Jesus ministerialmente. Então, trazendo para a nossa aplicação pessoal, a gente precisa perceber que existe responsabilidades social, administrativa, empresarial, é, de sucesso, que são atribuídas a nós, e se a gente não fizer, o caminho é realmente esse. Se a gente não fizer, não será feito. Enfim, não tem aquela questão de a gente é uma discussão, né, muito ampla falar sobre a questão de compensação ou compensatória ou compensação em relação a posicionamento. Se você não faz, as pessoas pessoas fariam. Se você não vai, se você não clamar, as pedras clamarão. A gente precisa ter essa percepção de que é, existem questões que são realmente substituídas, se você não fizer, alguém vai fazer, mas tem questões que são relacionadas ao que a gente tem de inteiro teor, que não tem substituição. Então, um exemplo: se existe uma fortuna, uma herança, uma, um sucesso preparado para você de forma pessoal, para você, Jonatas, para mim, Jonatas, e se eu decidir optar por não viver de fato esse sonho e me dedicar o suficiente para que isso aconteça, outra pessoa não vai viver o que eu tenho para viver, o que é meu pessoal, o que se dispõe a mim não tem substituição. Então a gente precisa ter essa percepção, e é exatamente isso que Jesus está falando com os discípulos. Então, assim, existem papéis na nossa vida,
papéis sociais, de sucesso, principalmente ligado a essa questão de execução, que não tem substituição. Entendeu? Então, um exemplo, Deus tem um plano na vida do teu vizinho de frente. E aí Deus toca no teu coração para pregar para ele. Se você não pregar, outra pessoa vai pregar e o plano de Deus não vai ser frustrado em relação a isso. Só que o plano de Deus em relação a mim, em relação ao eu, porque vamos pensar assim, ó, quer ver? Sobre o magistério, né? Sobre dar aula. Dar aula é uma parada muito especial, né? Tanto é que eu tenho isso, eu levo isso para mim também. Que não só o aluno aprende, mas o professor, ele também tem momentos, tem um desfrute, tá entendendo? Em relação da aula. Isso não é um desfrute somente do aluno, não é só o aluno que recebe, é uma via dupla, né? O aluno recebe e o professor também recebe. Então, colocando uma turma que está à minha disposição para me dar aula, e se eu não der aula para essa turma, eu não vou receber o que eu tenho para receber daquela turma. E outra pessoa que for dar aula para essa turma, a turma não vai deixar de receber o que ela tem para receber como aula. Mas o que eu tenho a receber nessa experiência ímpar de estar ali com os alunos, de viver isso, vai ser retido, não vai ser disposto, não vai ser por mim recebido. Então, a gente precisa entender essa questão pessoal, essa questão mínima, essa questão sua, essa questão interna, essa questão individualista. E esse texto, e eu exploro bem essa questão no livro, de Jesus tratar os discípulos de forma individuais. Tanto agora já fazendo uma recapitulagem, né, a respeito do livro, no capítulo de número 1, nos primeiros capítulos, eu vou falar a respeito de a forma em que Deus escolhe aqueles que quer se revelar. Então, assim, qual é essa escolha? Qual é essa forma de escolher? Na verdade, através do posicionamento. Então, Jesus aparece para alguns discípulos. E quem são esses discípulos? Os que estavam ali. É simples. Então, você escolhendo o lugar onde você vai estar, você define as coisas que você vai viver. E aí, concluindo o livro dessa forma, eu falo a respeito dessa tal responsabilidade de dispor ou reter. Então, essa via de dispor e reter algo para alguém ou participar de algo, não tem como Deus fazer por outra pessoa. Então, o que funciona? Eu não preguei, então pessoas não vão receber? Não, vão receber. Mas, de fato, você não vai receber. E tem prazeres, né, na vida que estão ligados ao processo. Então, se você não escolhe o processo, você não participa do processo, definitivamente você não vai viver, por não viver esse processo, não vai desfrutar desses prazeres e dessas questões. É isso que eu exploro nesse último capítulo. Foi muito bom estar com vocês esses dias todos aí que a gente falou a respeito do livro. Espero que você já tenha comprado o seu livro. Se você ainda não comprou, ainda dá tempo. Vou deixar o link aí na descrição, na bio do Instagram. E entre em contato com a gente, adquire o seu livro. Um beijo no coração, fique com Deus e tchau, tchau.